E aí, Vani? Não tá ficando. Oi, Chay, tudo bom? Tudo bem? Boa noite. Tô botando uma luz aqui que eu mudei de lugar, mas está ficando sombra. Fica muito escuro assim? Não, tá bom. Tá muito escuro não, né? Não, tá ótimo. Porque assim, acho que a sombra, acho que fica pior. Oi, Emerson. Tô tentando clarear aqui minha. Não, tá ótimo. Tá fazendo uma sombra ali, mas acho que tá bom, né? Tá sim. Vocês estão com Wi-Fi, todo mundo? Aqui tá sem Wi-Fi, gente. Eu tô no meu 3G, 4G. A net deu ruim aqui desde tarde. Nem consegui botar uma musiquinha, porque muita coisa pra mexer aqui pra botar uma musiquinha de fundo. Enquanto espera o pessoal chegar, mas acho que. Ó, o pessoal chegando aí. Tivemos várias perguntas, né, Chay? Tá me escutando bem, Chay? Sim, tô te ouvindo Tá? bem. Ah, que bom, pra saber. É, várias perguntas. A gente vai falar aqui hoje, né? Curiosidades sobre a BPMP, o pessoal perguntou. Nós vamos falar sobre situações específicas, né, assim, de processos. Vamos falar sobre o perfil do profissional de processos, né? Dúvidas assim mais específicas da galera, né, em relação à carreira, ao profissional. Hoje, e se alguém tiver alguma dúvida ainda aí, né, pergunta aí no meio da live, a gente também responde, né? Sem preparação, né, Chay? Isso. Pode mandar aí. Se porventura perto, a gente responde depois também, né? É Se verdade, a gente pode não, responder. não esteja na ponta da língua, não esteja nas nossas experiências, a gente publica nas páginas aí, né, da BPMP Rio. Mas fiquem à vontade para perguntar, além dessas perguntas que a gente já recebeu ao longo da semana e vai responder hoje aqui nesse bate-papo. Né, Eu Gil? vi uma pessoa falando que se clicar aqui no live aparece o tempo que tá rolando a live, Ah, no nomezinho da live. Aí tem. Aparece aqui, vai dar 4 minutos que tô falando, entendeu? 12 pessoas, acho que a gente já pode começar, né? Vamos começar. Bom, boa noite, pessoal, sejam bem-vindos, né, assim, a mais uma quinta-feira com a gente, né, que a gente está nessa programação aí, né, séries de live, né, todo encontro marcado, né. Eu me chamo Juliana, já estive aqui, né, na estreia da live junto com o Emerson. Hoje é a minha primeira live aqui como mediadora, né, mas a Chay vai estar aqui do meu lado, né, me dando força, apoiando, que vai ser super fácil conduzir aqui esses 60 minutos aqui com vocês, né? É... Então é isso, a Chay é a nossa convidada hoje. Chay, fala um pouquinho pra gente então sobre você, sobre sua carreira, o que você faz da vida. Olá, pessoal, boa noite. Já atuo com processos há mais de 10 anos. Eu sou mestre em sistemas de gestão pela Escola de Engenharia da UF, né? E sou CBPP, né? Tenho a certificação CBPP. Também estou aí trabalhando na parte de cursos e workshops, enfim.
E aí, aliás, né, já fazendo de início, já fazendo a propaganda, o pessoal que quiser entrar lá, segue lá Saperi Consultoria, depois eu coloco aí no comentário para que vocês sigam, porque eu também divulgo conteúdos sobre gestão de processos e em breve, muito breve, já vamos lançar aí diversos cursos na área de processos e áreas correlatas em processos. Então é Ai, isso. que coisa boa. Então é isso. Já fiz parte aí do Comitê Regional do Rio, né, da BPMP, e fui voluntária também durante alguns anos na BPMP. E é isso, hoje eu estou aqui para trocar experiências aí com você, trazer um pouco do dia a dia e um pouco da parte teórica também, que já estudei. Tenho aí mais de 10 artigos publicados em revistas científicas desse tema, já participei de diversos congressos aí também, nacionais e internacionais sobre o tema. Então, vamos lá, vamos falar de teoria e prática. A consultoria da Chay, a gente divulgou também hoje lá no nosso store também. Vou parar aqui, gente. Ainda não deu tempo de ver. Vamos, A primeira pergunta, então, que eu vou fazer é sobre a BPMP, né? Foi o Francisco Ricardo que perguntou. E aí ele perguntou o seguinte, né? Qual seria o principal objetivo da BPMP RJ? Aí o Francisco aí acabou de entrar. Não, tá dando a mãozinha. Qual é o principal objetivo da BPMP no Rio? A BPMP, gente, ela é uma instituição, né, de profissionais, né, que disseminam no mundo, né, ela é internacional, a disciplina do BPM. E na BP, estou contextualizando um pouco o que é a BPMP para a gente chegar até aqui no Rio, né? E nisso tem as divisões, né, assim, né, por estado, né, tem a BPMP Brasil, que aí tem toda a sua instituição, né, o presidente, os secretários e suas funções. E aí a gente tem a BPMP RJ, assim como a gente tem a BPMP de São Paulo, a BPMP nos estados, em todos os outros estados. E aí o que acontece? Qual é o nosso maior objetivo aqui, né? Assim, é fomentar a cultura de processos, fortalecer a comunidade de BPM, disseminar a certificação, né, de CBPP. A gente tem até uma pergunta sobre a certificação também, e aí mais para frente a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas os nossos maiores objetivos é isso, assim, é a gente falar sobre processos, disseminar e formar novos profissionais, fomentar essa cultura, né, injetar esse conhecimento na sociedade e nas organizações, né, de forma que a gente possa ser reconhecido, né, pelo conhecimento, né, e que cada vez mais a gente consiga propagar e formar pessoas, né, em relação a isso. E a gente está com várias iniciativas, né, assim, o comitê atual, então, assim, a gente fez a iniciativa dos voluntários, tiveram mais de 40 voluntários, a gente tem a iniciativa, então, das redes sociais, né, fomentar as mídias sociais, de fazer os eventos online, né, de ter uma equipe em relação a conteúdo, de inovação, de comunidade de prática. Então, assim, tem várias expectativas que a gente tem criado, né, para atuar junto com esses voluntários que se candidataram, sempre com esse objetivo, né, de formar e fomentar a cultura do BPM, de forma que a gente possa ser uma referência, né, de profissionais, formar profissionais, assim, em referência a processo, né. E aí, espero que a gente consiga alcançar esse objetivo, né, quando a gente chegar daqui, né, daqui a um ano, né, as pessoas vejam claramente, né, esse objetivo sendo alcançado, né, porque a gente tem sonhado e trabalhado para isso, né. E aí, assim, quando a gente entra um pouco mais, assim, vamos entrar um pouco mais, assim, no assunto, assim, de processo, né, fazer uma pergunta, assim, para a Chay, da Renata, né, Renata Laranjeiras, perguntou assim, como iniciar a implantação de um processo? A primeira live até passou um pouco por isso e a Chay fez um artigo, né, um pouco sobre esse assunto que está lá no nosso LinkedIn. Então, se vocês quiserem também detalhar um pouco mais sobre esse assunto, né, corre lá na nossa página no LinkedIn da BPMPRJ, que tem um artigo que comenta sobre esse assunto. Chay, você pode comentar um pouco para a gente?
Sim. Bom, para implantar processos, né, a primeira recomendação é que esses processos eles sejam orientados, norteados pela estratégia da empresa, ou seja, quais são os objetivos estratégicos da empresa, qual é o mapa estratégico dessa empresa, porque esses processos eles precisam ser desdobrados a partir dessa estratégia da empresa, né? E porque quando a gente tem a gestão desses processos, a gestão do dia a dia, né, do que a gente está fazendo dentro da empresa e torna isso sistêmico, a empresa consegue alcançar seus objetivos, seja de lucratividade, de qualidade, de competitividade estratégica no mercado, de inovação. Então, assim, prioritariamente é que o processo ele esteja linkado diretamente, desdobrado diretamente dos objetivos estratégicos da empresa. E, claro, a partir sempre de patrocínio, né? Então, é necessário que as lideranças, a alta gestão esteja engajada, porque esse engajamento vai se propagar para todos os outros colaboradores, né? Não adianta, quer dizer, é mais difícil a gente conseguir implementar um novo processo ou uma mudança somente de baixo para cima, ou seja, de quem está atuando ali no dia a dia para disseminar isso para a empresa inteira. Porque seja uma inovação, seja um processo novo, ou seja uma mudança no processo, um redesenho, uma nova arquitetura no processo, ele precisa ter esse desdobramento, né, da alta gestão até quem está executando ali no dia a dia. Então, é mais do que gestão de processos, né? É uma cultura, é um mindset. Hoje em dia a gente fala tanto sobre isso, né? Sobre essa palavra, sobre cultura, Verdade. mindset. Então, é muito mais do que o fluxo desenhado num Visage, por exemplo. Porque o fluxo desenhado num Visage, você desenhou, tá limpo, você sabe tudo sobre os gateways, sabe como colocar atividade certinha e tal, mas se isso não entrou na veia das pessoas, se as pessoas não acreditam naquilo, quando você virar as costas, aquele processo vai ser engavetado. E aí não vai adiantar nada, né? Tem que Então, mostrar resultado, né? Assim, independente da forma, né? Se vai ser top-down, né? Ou bottom-up, a gente tem que mostrar algum resultado para a organização e para as pessoas, para sentir, né? Que aquilo ali é possível, é real, né? E acontece, né? sim. Você já viu alguma coisa dessa, assim, qual dessas experiências você já teve, assim, na prática? Em uma implantação de processo, assim, de formiguinha ou, tipo, vambora tudo, né? Uma pancada, assim, com patrocínio da diretoria. Que Já case você tem, uma experiência, assim, disso? Já passei pelos dois cenários, aliás, diversos cenários como esse, né? Já passei de implementar um novo processo e aí uma nova área, até aquela mudança pequena num handoff de um processo. Então, vou citar dois exemplos mais específicos para a gente tangibilizar, né? Eu trabalhei em Biomanguinhos, né? Que é a produção de vacinas, biofármacos e reagentes, que é na Fiocruz, que agora está muito em evidência, porque, né, vacina é o que a gente quer. Então, é uma fábrica, né? Então, quando a gente fala de processo numa fábrica, ele é extremamente tangível, porque eu vejo cada etapa do processo acontecendo. Então, é o Lean acontecendo ali, né? É o processo lá no início, Uhum. desde a primeira revolução industrial ali, quando a gente fala até de organização de trabalho, que vem até antes da primeira revolução industrial, quando a gente começa a fazer a organização dos trabalhos em que cada um tem uma tarefa. Então, quando produto, quando eu tenho um produto, que é, por exemplo, a produção da vacina,
Ele é tangível, então eu diria que ele é menos difícil. Não vou dizer que é fácil, porque fácil não é. Ele é menos difícil. Então eu já tive a experiência de implementar um novo processo para uma nova vacina, né? Uma revisão de uma vacina lá em Biomanguinhos. E aí passa pela a questão do passo a passo da fábrica mesmo. E aí teve todo um patrocínio, obviamente, da presidência, né, da Fiocruz, e, enfim, toda a alta gestão. Uhum. Claro que no público, e aí também tem que fazer um parêntese, porque o público ele tem também um caráter bem diferente do que o privado. Então, as coisas não são tão rápidas e tão mais simples ou mais fácil de implementar do que o privado, né? Então, no público, eu dizia que a cada novo processo era uma defesa de tese de mestrado e doutorado, porque eu tinha que trazer para a diretoria, né, o desenho não só do processo, mas eu tinha que trazer o novo desenho organizacional, como ficaria ali, linha de comando, então, quantas pessoas para atuar naquele processo, quanto uma liderança para quantas pessoas. Então, era um desenho organizacional, mais do que um desenho de processo. Você vê como é bem mais crítico, né? E defender aquilo de como seria todo aspecto também legal, ou seja, cada etapa do processo, como adequar ou como responder a um requisito regulatório, porque aí tem todo um requisito muito forte regulatório para a produção de vacina, obviamente, né? Então, tinha todo o desenho de um novo processo, de uma nova área, de uma nova produção, de uma nova linha de produção, que precisava, além de ser eficiente, atender a requisitos regulatórios muito, Uhum. Engessados, né? Burocráticos, né? Exigindo muito difícil. muitas. É muito mais Imagina. complicado e tem muito vai e vem, enfim, é muito mais difícil. Por outro lado, eu já implantei processos, implantei um escritório de processo e todo o processo de uma empresa de serviço de alimentação aí, privada, que o objetivo, inclusive, da minha entrada, né, para essa empresa foi para implementar a ISO 9001 e 14001, por questões justamente de concorrência. Então, essa empresa de alimentação ela precisava ter essas certificações para conseguir se destacar frente à concorrência dela. E eu tive que, uma empresa que não tinha nenhum processo, nada desenhado, nada escrito, nada. Estava na cabeça totalmente das pessoas. Então, eu tive que levantar todos esses processos, implementar indicadores, implementar a gestão de processos mesmo, o BPM mesmo, em 9 meses, porque era o prazo que ela queria concorrer para uma licitação. E aí eu tive que fazer tudo isso numa empresa bem grande, em 9 meses, e a gente conseguiu a certificação ISO 9001 e a 14001. E aí quem já atuou com isso sabe que tem um aspecto regulatório muito forte, a gente tem que comprovar que já está medindo os indicadores há algum tempo, enfim, a gente já tem que estar com uma maturidade de processos ali, se a gente falar de maturidade de CMMI, né, teria que estar entre 3 e 4, que já é mensurável e já está rodando no ciclo de melhoria contínua. Então, foi um grande desafio. Então... Poxa, bastante, né? E, assim, a próxima pergunta já era meio que isso. Quais os principais desafios, né, da gestão de processos, né? Vixe. E aí você colocou, né, já que um desses pontos já, né, da questão da regulação, né, dos processos em que paralisa, né, e tal.
Tem mais algum que você se lembra agora nesse momento, assim, desses principais, assim, desafios, assim, da gestão de processos? Bom, a cultura, porque É. então, a gente até começou falando sobre isso, né? A empresa precisa ver valor nisso e as pessoas também, porque isso precisa fazer parte, né? A empresa precisa respirar isso, senão vira aquele desenho de gaveta. Então, a gente precisa. Os grandes desafios são trazer isso para a cultura, trazer valor para isso, né? Mostrar o valor para isso e todo o aspecto regulatório, porque processos têm diversas aplicações, né? Porque a gente acha que é só documentação, né? É só essa parte de trazer clareza para quem faz o quê, o SLA, mas ele vai muito além disso, né? O Então, Emerson tá. Desculpa, Chay, mas é que eu ia comentar aqui que o Emerson está colocando aqui do patrocínio, né? Que é um baita desafio também, né? Eu acho também, assim, que patrocínio, assim. Hoje eu estava até comentando com os colegas meus de trabalho, assim, o quanto é difícil você atuar em um projeto, né? Acho que a Chay está meio processando, mas eu tô por aqui. O quanto é difícil você atuar, né, em um projeto, né, onde você não tem um patrocinador, né, porque não está presente ali a disponibilidade esteja na área de negócios. A Chay caiu. Vou esperar ela entrar. Não, ela caiu, vou esperar ela entrar para eu chamá-la aqui de novo nisso. Então, assim, falando dessa questão assim dos desafios, então, ela caiu, gente. Vou esperar ela entrar para chamá-la de novo. Deixa eu ver aqui, tem uma pergunta sobre compliance. Hã? Ah, não estou conseguindo ver. Desculpa, mas está ligado. Desculpa, mas pode estar ligado. A pergunta sobre a parte de compliance é se o processo está ligado a compliance ou a patrocínio. Eu fiquei confusa em que momento que estava. Mas deixa eu colocar minha opinião sobre a área de compliance junto com antiprocessos, né? Nesse alinhamento. E aí, se for diferente disso, você coloca aí no comentário, por favor, uma complementação para a gente poder ver como é que a gente pode, né, melhorar mais. É o seguinte, a área de processo ligado direto com compliance acontece o seguinte, né? Assim, que você fica com um foco muito operacional, né? Porque o compliance é o quê? Ele vai olhar o processo para identificar riscos, né? E implantar controles, né? E aí sim, a gente vai ter o desenho do compliance focado apenas nisso. Então, você vai ter o desenho do processo, ele vai ser feito para isso, né? Quando a gente tem uma independência disso, a gente vai fazer o desenho de processo de acordo com a estratégia da empresa, do que ela quer. E o processo, ele é útil para vários tipos de análise, para uma análise de um novo sistema, de um redesenho, né, de um sistema já vigente, né, de uma melhoria, para uma auditoria, para a própria área, né, de compliance, mas ele é útil, super útil, mas assim, não necessariamente um pré-requisito, porque existem outras metodologias de identificação, né, de riscos e controles, sem ser totalmente focados ali no mapeamento, né, de processo, né, que aí é uma outra linha de direcionadores estratégicos, né, sem olhar ali, né, atividade por atividade, né. Quando eu tive essa experiência, né, de atividade por atividade, do processo dentro do compliance, os processos eles eram super detalhados, porque a gente tinha que botar super no detalhe o como, o double check, todas as informações e os controles ali, né? Então se tornava algo assim que não era legível, né, e adequado assim para a empresa, né? Isso varia de acordo com a estratégia, qual o direcionamento que a empresa dá. E naquele momento, queria esse foco, né? Que era o processo focado para o controle, né? Bom, eu vou ver aqui a outra pergunta, porque eu acho que a Chay não entrou aqui ainda na, na live, não, porque eu não estou vendo ela aqui.
Quando a gente fala aqui, tem uma pergunta aqui da Kaline, que era da Kaline, que ela falava assim: cultura ok, mas o processo dentro da equipe é que cada um acha mais conveniente. Como organizar? Quem nunca viu isso, né? Numa equipe, você entrevista uma pessoa para aquele processo, né? Você está lá e entrevista ela, né? E aí ela diz que funciona assim, assado. Aí você vai entrevistar outra pessoa da mesma equipe, aquela pessoa vai e diz que o processo funciona assim e assado. Diferente, né? Daquela pessoa, né? Assim, por que que isso acontece, né? Porque não há uma padronização, não tem um normativo, não tem uma orientação, né? De passos básicos, né? A serem seguidos, né? E como que a gente pode resolver isso? Gente, todo o processo que ele é revisado e aprovado, ele precisa ser divulgado para a equipe envolvida que trabalha naquele assunto. Então, aprovou, revisou com aquele executor, o dono do processo aprovou, então beleza, vamos veicular, né, para aquela equipe, para todos os envolvidos, né, naquele processo. Houve uma alteração de atividade, fazer um mini treinamento de como que aquele processo ele vai ser executado. Isso acontece muito de pessoas trabalharem diferentes, por desconhecimento, né, de como deve fazer, ou a pessoa tem muito tempo de empresa, né, e acha que a forma antiga é a mais adequada, ou não tem uma padronização. Então, como que a gente resolve isso? Comunicando, né? E aí, com a comunicação, eu acho que isso melhora muito, né? Essa divulgação. Às vezes a gente acha que é muito e-mail que a pessoa vai receber, né? Ah, vai receber e-mail que aprovou, vai receber e-mail disso, vai receber e-mail daquilo, que a pessoa recebe muito e-mail. Mas se ela não recebe também, a gente não tem a uniformização também das atividades, né? Então, assim, eu imagino que a Chay entrou, gente, vou convidar. Oi, Chay, tudo bom? Sei lá, houve uma queda na conexão aqui, não sei porquê, enfim. Mas tá me ouvindo bem agora? Tá. Tô ouvindo sim, tá tudo bem. Tô. Então, Tô desculpa, sim. voltei. Imagina, eu fechei a pergunta anterior, né, sobre as iniciativas, sobre os desafios, e estava falando aqui sobre a questão que era a cultura ok, mas o processo dentro da equipe é o que cada um acha mais conveniente. Como que organiza isso? E eu falei muito assim que era uma questão de divulgar, né, de veicular o processo como ele foi revisado e aprovado, né? Que aí dessa forma, assim, a gente comunica para todo mundo a forma como trabalha, né? Precisa ser de conhecimento, né, de todo mundo a nova forma, o processo como ele foi revisado e assim do que foi. Você tem alguma outra ideia? Já viu alguma outra coisa em relação a isso? Ou vai na mesma linha mesmo da comunicação, que a comunicação contribuiria? Não, com certeza contribui. E a gente está na era da cocriação, né? Então, É, criar a solução. Porque a cultura ok, mas o processo não acontece muitas vezes, e aí nesse tempo aí de gestão de processos, né, nas empresas que eu estive, muito disso também acontecia, porque ainda numa gestão de processos meio um pouco atrás aí, que era mais autoritária, digamos, que era o escritório de processos desenhava o processo, implementava o processo do jeito que o analista, enfim, a área de processo achasse que era o melhor. Não é Chay, eu sou da época que a gente imprimia e entregava pasta para a área dos processos daquela área impressos. e que a pessoa tinha que ser aquilo que estava escrito ali, mas ela não participou de praticamente nada daquilo, né? Então, quando tudo que é imposto, é muito difícil que as pessoas sigam. Quando é criado junto, né? Quando é cocriação, eu tô te ouvindo. Então, você está fazendo junto comigo, está Se sente parte, né, daquilo ali, né? Então, se sente dona, né? Realmente. corresponsabilização, né? Porque se eu tenho cocriação, eu estou criando junto, então eu sou corresponsável por aquela solução. Então, se eu sou corresponsável, eu vou atuar.
e se houve alguma mudança, eu vou... eu sou responsável por aquilo, né? Por dizer que precisa mudar. O Emerson falou sobre a folha A4 dobrável. A folha 3, todo mundo aí se entregando junto comigo, que imprimia a folha. Não é nem tão longe, não. Há pouco tempo eu estava indo em Biomanguins, eu imprimia os fluxos todos, as áreas imprimiam também, e colavam na parede, assim, visualmente. Em alguns aspectos é até positivo, tá? Não vou dizer que é ruim, não. E alguns segmentos ainda é obrigatório, inclusive, alguns tipos de processos. Por exemplo, na área de alimentação, né, como eu citei, tem lá o processo de lavagem das mãos. Ele tem que estar, por norma, tem que estar fixado numa parede perto de onde a pessoa vai atuar, né, de limpeza dos equipamentos e tal. Então, dependendo do tipo de processo, da área e tal, até por questão regulatória é necessário ter. Mas não necessariamente vai ser de goela abaixo, né? Vai ser com cocriação e corresponsabilização. É verdade. Aqui, outra pergunta aqui era do... Cadê o nome dele, gente? Do Francisco. Francisco mandou várias aqui pra gente. Francisco, aí tinha assim, o escritório de processos e projetos devem pertencer necessariamente à mesma área, né? Assim, necessariamente não. Eles podem ser de áreas separadas, mas é aquilo. O que o seu escritório de projetos, né, ele define como estratégia e controla, né? Top igual, então. Ele define e controla. É o escritório de projetos que vai desdobrar da estratégia da empresa, né? Porque, assim, o modelo que eu vi que foi mais eficiente de estruturação era a gente tem o planejamento, né? A estratégia da empresa e a partir dessa estratégia, né? A gente consegue dizer o que vai ser realizado para aquela estratégia, que são os projetos estratégicos e os processos, que é como aquela estratégia vai ser realizada. Esses processos aqui, eles vão se falar várias vezes com esses projetos em andamento, né? Porque eles vão se cruzar, né? Para determinados projetos que podem ser novos ou projetos de assuntos que já estão existentes na empresa e vai o quê? Provocar uma melhoria em algum processo, né? E aí vai gerar o quê? Um projeto de melhoria de processo, né? Então, depende muito do conceito que você está falando de projeto, né? Na pergunta, assim, eu acho interessante um modelo onde todos estão na área estratégica e projetos é direcionado à estratégia da empresa e a esse direcionamento, né? E atuam dessa forma. Mas ele pode estar em uma área separada e as áreas se falarem, né? Se a cultura da empresa for ok, né? E as áreas conseguirem se falar e os processos se entrelaçarem, né? E conseguir caminhar, mas eu entendo que o modelo ideal seria muito assim na área estratégica, e foi um modelo que eu estava atuando na minha última empresa, que a gente estava atuando dessa forma, com projetos estratégicos na presidência e a área de processos também. E aí atuava dessa forma. Quando a gente entrava com um projeto novo, né, da estratégia da empresa, a equipe de processos entrava apoiando na definição daquele projeto, né? Estruturando as etapas macros. E aí depois o gerente do projeto entrava com o cronograma, detalhando as atividades. Dessa forma, a gente consegue o quê? Garantir a aderência dos projetos e dos processos à estratégia, né? E a aderência, né, da equipe de processos junto com o projeto, né, ao que a empresa, né, como vai executar aquilo ali. Então, está todo mundo trabalhando para a estratégia da empresa. A gente não tem vários mini projetos segregados, né? Porque se você for parar para mapear quantos projetos tem em andamento numa instituição, assim, você papo de aparecer, vou chutar aqui 100, mas dependendo da instituição pode aparecer até
muito mais, né? Porque além do que é direcionado, ainda vai pipocando, né, das áreas, né, disso. Você já viu alguma coisa parecida, Chay, assim, de Sim, projeto e processo? de fato, como você falou, né, os projetos estratégicos e os processos. O que acontece que a gente precisa diferenciar aí, né, porque de fato há algumas confusões, né, em relação a essa questão de projeto dentro de processo, é que projeto ele tem um escopo definido, tem início, meio e fim. Processo é constante, ele melhoria contínua. Processos é o tempo todo. E aí o que a gente Chay, vê, só um instantinho, enquanto você responde, eu vou ter que pegar meu carregador aqui do lado, gente. tudo bem, Desculpa. Só um minuto. Volto já. voltando, né? O que a gente tem de projetos e a Ju falou, né, sobre projetos estratégicos, é que normalmente as empresas definem, e aí em todas as empresas agora, empresas de marketing criativo, né, enfim, trocas de clientes. E a literatura fala sobre isso. A gente vai ter lá projetos digitais aplicados à estratégia. Então, o que a empresa quer fazer para o próximo ano Voltei. alcançar os objetivos dela. Então, ela tem, tem os objetivos estratégicos, que até um tempo atrás se falavam em 5 anos, a gente não fala mais em estratégia em 5 anos. Então, ela tem lá uma estratégia nos próximos 2, 3 anos. O que ela precisa fazer para alcançar essa estratégia em 2, 3 anos? E aí são projetos estratégicos serão subsidiados por processos. Processos vão dizer para que vai atuar ali no projeto em que processo vai ter alteração, quais áreas para participar para alcançar aquele objetivo da empresa, seja para o ano seguinte ou para daqui a 2 anos. Uhum. Então, a gente tem que diferenciar projetos estratégicos que é para alcançar um objetivo estratégico da empresa, e normalmente a gente tem anualmente ali já uma seleção de projetos que vão ocorrer naquele ano, e os projetos de melhoria de processos, que aí o pessoal também faz dá uma misturada. Projetos de melhoria de processos eu estou com o meu ciclo BPM rodando, eu tenho lá já indicadores que eu já mensuro o meu processo, mensuro o desempenho da minha operação, mensuro o desempenho dos meus processos, e se eu identifico algum desvio nesses indicadores, eu vou investigar a causa raiz, e investigando essa causa raiz, eu vou ter um projeto de melhoria de processo. De processo, A exatamente. partir identificando a causa raiz, eu entendi qual é o problema e vou atuar nesse problema para resolver este problema, para alavancar os resultados deste processo. Então, a gente tem projetos estratégicos e projetos de melhoria de processos. E colocaria aqui, claro, faço um parêntese, né? Porque quando a gente fala de projetos estratégicos e que a gente fala que é anualmente, e se a gente está falando de estratégia 2, 3 anos, nos remete a projetos cascata, né? Que são aqueles com cronograma longo para o ano inteiro. Sim, ainda temos. Não é porque a gente está na vida ágil, no mundo ágil, no mundo VUCA, né? Que os projetos cascata, né? Os projetos clássicos lá deixaram de existir. Não, eles continuam existindo. Depende do tipo de produto, tipo de questão que você precisa implementar. É claro que hoje a gente tem aí um mindset ágil, um framework ágil. Então, hoje em dia, não dá para esperar um ano para implementar algo. A gente vai implementando incrementalmente, seja
algo estrutural ou seja uma melhoria no processo. Então, é para a gente ter isso em mente, né? Esses dois tipos de projetos e esses dois tipos de framework / metodologia. E aí, quando a gente está falando de escritório de processos, né, tem o escritório de processos que pode ter um perfil consultivo, né, e o controlador. Tem uma pergunta que fala assim, que o escritório consultivo, ele pode ser menos efetivo no controle da transformação? Eu imagino que não. Assim, porque se ele é consultivo, ele tá ali treinando, né? Disseminando a cultura do BPM na empresa, né? Porque, assim, o que acontece? Porque que eu vejo que o processo ele se torna muito burocrático e um olhar, assim, de pouco estratégico, né? Quando a gente assume o papel do controle, do controlador, que é centralizado tudo no escritório de processos. Quando a gente divide com a organização a responsabilidade, que o órgão ali, o dono do processo, ele é, né, o órgão ali de primeira linha, né, ele responde por aquela execução e a gente está ali como orientador das boas práticas, né, assim, de BPM para ele, de como que ele pode, né, melhorar a performance dele, de como que ele pode detalhar aquilo, quais são as melhores ferramentas para facilitar, assim, a vida e o desempenho dele, né, assim. Eu vejo muito, assim, como o profissional de BPM, ele está ali na empresa para facilitar o trabalho, né, dos nossos colegas, a fim de contribuir para o melhor resultado da empresa, né, com mais eficiência, eficácia e menor custo. Então, para mim, esse do escritório consultivo é o melhor caminho, né, esse modelo híbrido, né, onde a gente tem a área de negócio responsável, né, e contribuindo para que aquele processo ele esteja vivo, esteja com a sua documentação, né, assim, atualizada, relevante. E até a gente tem outras perguntas, né, que falam sobre como manter o processo revisado, né, como é que eu faço um processo crítico. Eu não sei as experiências da Chay, mas o que eu vejo, assim, né, assim, vejo muito, assim, ver se você concorda, Chay, com assim, a sua opinião. Mas por que a gente, às vezes, assim, tem os processos pouco atualizados, e aí a auditoria sempre vem e bate no escritório de processo, né? Alguns motivos, né, assim, bem claros que vêm na minha mente, né? Assim, processos são detalhados demais, né? Além, né? E detalhamento, né? Aquelas tarefas precisam estar no padrão, né? Na normatização, no POP e tal, né? Muitos processos desenhados que não estão agregando valor para a empresa, né? É só uma documentação, mas qual o valor que ele está agregando ali àquela documentação desenhada? E as áreas de negócio não se estão enquadrando como dona daquilo, né? Como dona daquele processo, que ela é responsável pela manutenção dele atualizado, né? E o escritório de processo, ele é controlador. Então, toda revisão de processo, todo ajuste só pode ser realizada por ele. E o escritório não é grande, né? Então, assim, realmente, ele não vai conseguir dar conta da atualização de toda aquela arquitetura de processos, né? Então, assim, é muito complicado manter toda essa estrutura quando a gente não tem essa cultura implantada na empresa e essa postura do escritório de processo e dos analistas de processo, que às vezes se colocam muito nessa posição, né? Assim, do controle, né, em vez do consultivo. E como que se faz isso? Definindo essa questão de processos mantendo atualizados, né? Definindo critérios, né? A gente pode utilizar a matriz Gucci e a demora na implantação. Também, depois do processo mapeado. Ferramentas para priorização, né, de processos. Como é que eu fazia para tentar garantir os processos atualizados? Vou comentar um pouco mais ou menos, e aí, se você tiver alguma experiência, Chay, você fala, que talvez seja meio que a última pergunta em relação a esse assunto. Mas as outras perguntas que ficarem, gente, eu respondo no Stories. A gente responde e publica lá aqui no Instagram, para todo mundo saber as respostas, que tem sobre o perfil do profissional, né? De várias coisas.
Então, quando a gente fala, né, de manutenção dos processos vigentes em função, porque a auditoria, né, tem muito isso, né? Vem assim, tem que revisar isso aqui. Mas por quê? Porque a auditoria está pedindo. Tem que ver que tem um ponto de recomendação de auditoria, né? Então, às vezes, a pessoa só revisa, né, porque tem esse ponto de recomendação da auditoria. Então, como que a gente pode minimizar, né, esses retrabalhos, esses esforços do escritório de processos, né? Definindo uma priorização e programando, sabendo a sua capacidade, né, de atendimento ali da sua área. Quantos processos eu consigo revisar? Qual é a estratégia do meu escritório de processos? É só garantir os processos atualizados? Não. Então, qual vai ser o percentual da minha equipe, né? Tem que entender qual é a estratégia da empresa, entender qual é a sua capacidade de atendimento e definir a priorização. Pode ser por GUT, ou você mesmo pode criar a sua matriz de priorização, né, de acordo com o planejamento, de acordo com a cadeia de valor, se é um processo core da empresa, né, que está com a cadeia, qual é o nível de exposição dele de risco, e estabelecer, né, algumas métricas de pontuação para classificação disso, e definir a periodicidade. 12 meses, 18 meses, definindo, né, assim, do nível, né, de criticidade que ele tem, de relevância para o seu negócio, né, naquele momento. Dessa forma, assim, você vai ter uma garantia, né, um fundamento, né, e uma periodicidade, né, também de revisão. Não vai ficar sempre naquele sufoco, né, de ficar revisando sob demanda, porque isso acontece muito, né? O escritório está no meio, né, a área de processo está no meio de um projeto, de um trabalho de melhoria, e aí vai aparecendo, né, aqueles pingando, né, do lado pedindo revisão de processo, né, em paralelo. Como é que você já trabalhou com isso, Chay? Então, quando a empresa que tem auditoria, né, seja interna ou externa, a gente precisa estabelecer, de fato, uma prioridade, mas uma prioridade baseada em criticidade. E aí entender, principalmente, o nível de maturidade de cada processo. Então, considerando lá o nível de maturidade, CMMI, né, de 1 a 5, pode ser 0 também, né? Não tem processo nenhum. E aí, classificando a maturidade de cada processo da empresa, considerando o CMMI, e aí, de acordo com o negócio da empresa, o que é o core e o que é regulamentado. Porque aí vai vir a aí vai me dizer o que um apontamento de uma auditoria pode levar a fechar a minha empresa. Multas, né? Isso, porque dependendo do tipo de negócio, eu tenho um processo, né, um conjunto de processos que eles são extremamente críticos e que eu preciso ter alavancar a maturidade desse processo. Quanto mais maduro, menos ele tem risco numa auditoria, porque maturidade de processo significa que eu estou mensurando que ele já roda em melhoria contínua e ele já está ali no nível Six Sigma também, né? De qualidade, de eficiência. Então, por exemplo, se eu tenho uma empresa que é de RH, né? Que é para uma consultoria, por exemplo, que é de recrutamento e seleção de pessoas. Então, o processo core é recrutamento e seleção. Se eu tiver algum processo que é de logística, vai que ele entrega uniforme, tem alguma outra coisa. Então, o processo que precisa ser alavancado em questão à maturidade, que ele vai ser auditado e que o risco vai ser maior, é o de recrutamento e seleção. Por outro lado, numa empresa de alimentação, é o processo da fabricação mesmo do alimento, é a cozinha lá, né? O que está sendo feito, além do processo de logística e armazenamento do insumo. Porque se eu estou fazendo comida, né? Se é um restaurante, se é uma empresa de alimentação, como eu citei, né? Que eu já trabalhei, toda a questão de armazenamento desse alimento, né? Do insumo para fazer a comida, a parte da comida, enfim.
esses serão os processos críticos e que eu tenho que ter um nível de maturidade alto, eu tenho que alavancar essa maturidade. Mas o processo de recrutamento e seleção dele, não. Então, o crítico numa auditoria vai ser o armazenamento. Recrutamento e seleção. Repara que depende do negócio, né? O que todos que você citou aí, né, de logística, alimentação, RH, né, são todos, teoricamente, na maioria, assim, de suporte, né? Então, não há uma regra específica, né? É bom a gente ter isso muito claro, porque a distribuição na nossa cadeia de valor é de acordo com o nosso negócio, né? Então, o que é suporte para uma organização, né, é totalmente estratégico de gestão para outra. Sim, então, Tá falando. nessa questão, né, o que eu tenho, como eu devo fazer, eu diria também que é implementar a auditoria interna do próprio escritório de processos, ir lá e auditar esses processos internamente, mas uma auditoria de conformidade, não é de apontar, né, um risco e tal. Uhum. Lá para ver se está rodando daquela forma mesmo. Então, o ideal é que tivesse um ciclo já anual de auditoria interna, para que quando viesse a auditoria E externa... casar, né, os trabalhos também, né? Porque acontece muito de compliance está indo para um lado, a auditoria está para o outro, o escritório para o outro, né? Então, tentar buscar essa sinergia, né? Esse alinhamento também entre as três áreas, de atuarem na mesma, né? No mesmo projeto, na mesma estratégia. E isso diminui muito esse retrabalho, né? E essas ações em relação a isso. Chay, vou te fazer acho que é só a última pergunta para a gente terminar aqui, para você deixar uma dica aqui para o pessoal. Além de postar lá, fica a sugestão de repente, fazer uma outra dessa aí, porque é muita pergunta, né? Então, fazer uma dessa para responder as outras perguntas. Muita interação. Qual é o conselho que você dá para quem ama BPM, né? Mas atua em outra área da empresa? Então, gestão de processos, eu diria que realmente é um comportamento, é um mindset, é muito mais do que uma metodologia. Uhum. Então, quando você atua em outra área da empresa, mas se identifica com gestão de processos, por processos, né? Ou você pode migrar, né? Você pode estudar e migrar de área, ou olhar para os seus processos na sua área com a visão de melhoria contínua, com a visão de eficiência, efetividade. Como eu posso fazer isso melhor? É sempre pensando de como eu posso fazer isso melhor. E dar esse reporte tanto para a liderança quanto para a área de processos, caso tenha, né, na empresa, e ter essa visão mesmo de melhoria contínua. E é claro, se o seu processo, se a área que você atua, ela está no front, ou seja, aquela que faz a interação direta com o cliente, tenha sempre o cliente em foco, né? Olhar para o cliente, porque é isso que é competitividade atualmente. O Daniel está falando aqui, atuar como voluntário na BPMP é uma boa também, porque você vai estar ali no caminho, numa rede, né, de apoio, conversando sobre, né, o mesmo assunto. Eu também compartilho, né, que o profissional de processo hoje, ele está pela empresa, ele não precisa estar só na área de processo, né? Porque a gente pode melhorar o nosso processo, a gente dono do processo, a gente não precisa esperar o escritório para melhorar o nosso processo. Então, se você ama BPM, então atue com, né, a disciplina BPM, com a melhoria do processo, com a filosofia Lean, com as outras ferramentas na sua área. Melhore esse processo. E converse junto com o escritório. A Chay caiu bem no final. Poxa vida, para falar aqui com vocês. Nem tirei foto, eu e ela.
Se alguém printou uma foto, eu e ela, manda lá na BPMP RJ, por favor, porque nem tirei a foto disso. Deixa eu ver, então, aqui uma pergunta para... Tem alguém aí no chat que não atua na área, em BPM, mas que gosta também, assim, do assunto? Pra gente ver. Eu já, minha carreira, né, eu descobri processo, né? Ah, obrigada, Daniel. Eu descobri processo no meu estágio, né? Nem conhecia também, passei a conhecer a partir do estágio, né, que eu estava fazendo, e ali eu me apaixonei e fui embora. Renata gosta, mas não trabalha, né? Daisy também, né? É isso, né? Mas é isso, gente. Não necessariamente, assim, eu imagino que o entendimento, esse conhecimento em processo na disciplina do BPM, você pode atuar com isso em qualquer área da empresa, né? Não necessariamente assim no escritório de processo. Tem empresas que nem têm escritório de processo, porque o processo ele sempre vai existir, independente de ter o escritório ou não, independente se ele está mapeado ou não, o processo ele está ali, ele existe, né? Assim, independente se está documentado ou não. Então, assim, sejam mesmo esses profissionais, estudem, né, e atuem melhorando seus processos. Amam o processo, mas ainda não trabalha, apenas estudo. Vai trabalhar com a gente como voluntário na BPMP. Isso, momento de gestão, né? Quando aqui a gente fala muito assim dessa questão, eu não vou ficar fazendo aqui mais perguntas, assim, responder que a gente tem pouco tempo, vou divulgar aqui, né, as nossas ações, os nossos canais, para a gente ir se despedindo dessa nossa live aqui hoje, nessa quinta-feira. Isso, lá. Então, gente, muito obrigada, né, por vocês estarem aqui, participarem junto com a gente, mandaram as perguntas, estiveram aqui nessa troca, né? Gostei bastante, foi minha primeira live assim sozinha, né? Assim, acho que eu estou gostando disso. Vamos me ver mais outras vezes aqui, né? Contribuindo com o conhecimento e compartilhando. Sigam a nossa rede social, além aqui do Instagram. Qual é o nosso objetivo aqui da BPMP? Fomentar a cultura de processos, né? Divulgar, aumentar a nossa comunidade, falar sobre processo, o que né? Disseminar aqui no Rio de Janeiro. Então, assim, compartilhe as nossas postagens, né? Contribua, curte o nosso story, comenta, para a gente poder engajar e estar ali envolvido, né? Curte também o nosso LinkedIn, né? Da BPMP RJ. Se você tem LinkedIn, vai lá, chama a gente para ser amigo, para a gente conhecer vocês. A gente quer saber quem é vocês, né? E contribuir. Tem várias outras, né, redes sociais que falam também sobre processo. Hoje a gente postou, né? E perguntamos até assim, quais eram os outros posts outros instas, né, que faziam, assim, essa propaganda também, né? Então, eu tinha Momento de Gestão, Renova Consulting, né? Tem vários lá comentando, né, assim, situações. O que mais que eu posso contar para vocês? Assim, a gente vai responder as perguntas. O crowdfunding no Ciboc, bem lembrado, Daniel. Olha o bolo ali. A gente está com o nosso lançamento do Ciboc agora em setembro, né? Que encerra, Daniel. Para tradução do Ciboc do inglês para português. Então, tem uma divulgação também no Insta da BPMP, falando sobre como é que a gente pode fazer para comprar essa cota, né? E contribuir. Você compra a cota e ganha o Ciboc. Vale a pena, gente. Vale a pena, porque um estava valendo próximo da edição, era mais de R$ 200. E a cota hoje ainda está de 190. Tá um pouco menos, confirmando aí, por favor, se falar alguma coisa errada, você me corrige. Então, quinta-feira, a gente vai estar aqui de volta. Tá acabando já, gente. Poucos segundos, tá? Obrigada pela parceria com vocês. Quinta-feira a gente vai estar aqui às 20 horas com o Paranhos e o Daniel falando processos fora da casinha. Processo para você ver que ele está em todos os lugares. Se você gosta de cerveja, então, vai ser um assunto bem interessante para você, porque o Paranhos vai falar sobre o processo de cerveja que ele tem, né, tem na casa dele esse processo de trabalho lá. Cervejeiro de raiz, né, ele. Então é isso, gente. 5 segundos para acabar. Obrigada, até mais.